Oi pessoal, essa é mais uma aula do nosso curso de 3D Max. Ela é um pouco diferente porque ela serve como uma forma de recapitulação do que a gente aprendeu até agora, de uma forma mais resumida. E ela é ideal para quem está um tempo sem mexer no programa e precisa de relembrar algumas coisas para dar continuidade aos trabalhos, né? Então, bem rapidamente, a questão da interface do 3D Max, a gente tem a área da Viewport, a área de ferramentas, né? E a aba de criação. Fora isso, nós temos aqui a nossa barrinha do V-Ray, que ela aparece quando a gente instala o V-Ray, a gente coloca ela aqui do cantinho, que são alguns atalhos que a gente usa no V-Ray. Bom, a Viewport. Nós temos 4 Viewports e tem um atalho para ir para cada uma delas, que é aqueles atalhos que a gente já sabe de F, perspectiva, o P, né? L vai para a lateral. E também, se a gente quiser expandir uma dessas janelas, a gente tem esse botãozinho aqui embaixo à direita, que é o Maximize, que é o que eu gosto de trabalhar. Então, só relembrando, apertando Left, ele vai para a vista Left, Front, ele vai para a vista Front, e Perspectiva, a gente volta para a nossa perspectiva. E sempre que eu quiser centralizar minha cena no objeto selecionado, ou se não tiver nada selecionado, centralizar no 0, eu aperto Z. Ok? Eu vou aproveitar e já vou criar um cubo aqui, que é aquele cubo normal que a gente trabalha, para poder mostrar o resto das ferramentas. Então a gente criou um cubo. Quando a gente cria algum objeto, ele tem uns parâmetros aqui que a gente pode alterar. E depois que a gente alterou e clicar em qualquer outro botãozinho, para a gente poder alterar ele de novo, a gente tem que ir na área de modificar. Então a gente é a área de criação, de modificação, e aqui tem hierarquias, animação, alguns ajudantes que a gente pode ter, outras informações. O principal são esses dois que a gente usa no nosso workflow. Então vamos lá. Aqui em cima, vou começar de cima para baixo. Voltar e ir para frente é como se fosse o nosso Ctrl Z. Aqui tem a ver com animação, então não vamos nos preocupar com isso agora. Aqui é sobre seleção, por exemplo, isso aqui é uma geometria. Então, se eu selecionar aqui geometria, eu vou conseguir selecionar ele. E só geometria que vão ser selecionadas. Por exemplo, se eu estiver aqui com câmeras, eu não consigo selecionar esse meu cubo. Ok? Sempre lembrando de voltar para o All para você não ter dor de cabeça quando você tiver uma cena muito complexa. Vamos supor que você colocou para mexer só com as câmeras e depois esqueceu de voltar e fica tentando selecionar os objetos. É aqui que você tem que olhar primeiro. Para as ferramentas de seleção, movimento, rotacionar, escala, elas estão aqui em cima. Então, selecionar, mover, rotacionar, escala, sendo que selecionar a gente tem mais 3 botõezinhos aqui depois, que são selecionar por nome, que se a gente clicar vai aparecer uma lista, ou selecionar o formato que a gente vai usar para selecionar, por exemplo, pode usar um círculo em vez de um retângulo, né? E aqui, se a gente vai selecionar tudo que tiver só dentro da nossa seleção, por exemplo, aqui ó, não está dentro, não selecionei. Está dentro, aí seleciona. Ou então, se qualquer corte de seleção já vai selecionar. É como se fosse aquele da esquerda para a direita, da direita para a esquerda do AutoCAD. Beleza? Olhando aqui para cima, os atalhos são para mover W, para rotacionar é o E para dar escala é o R. Eles estão alinhados aí no seu teclado. E para selecionar é o Q. Então, voltou aqui para o Q. Cuidado porque se você tiver com o Q selecionado e apertar o Q de novo, olha aqui, vai mudar a forma de seleção, beleza? Então, sempre ficar de olho nisso, porque acontece muito você apertar o Q sem querer e mudar a forma de seleção, e quando você vai tentar selecionar alguma coisa, aparece um círculo do nada de seleção. Outras coisas que a gente tem que é importante lembrar é quando tem esse triângulozinho preto debaixo da forma de seleção da ferramenta, quer dizer que se a gente clicar e segurar, vai aparecer outras opções. Aqui a gente tem opções da escala uniforme ou por eixo, né? Então, depois a gente vai olhar isso melhorzinho. Outra coisa, vou selecionar aqui o meu cubo, né? A gente tem o gizmo dele, que é o pivô de origem. No caso do cubo, ele fica aqui embaixo no pezinho dele. E isso tem a ver com aqui, ó, usar o pivô ponto central, que a gente está pedindo esse aqui, é o primeiro, que é o da origem. Se a gente mudar aqui para o meio, esse nosso gizmo ele vai para o meio. Tá vendo? E aí o outro tem a ver com a posição na tela. Então, se eu vier na vista de top zoom, se eu mover aqui, ó, se eu der um pan, o gizmo vai ficar centralizado com a tela.
Então, é uma forma interessante você talvez querer dar escala, mais ou menos, aqui eu tenho que mudar, mais ou menos baseado nesse ponto central da tela, beleza? Lembrando que para cada ferramenta ele salva o último modo de pivô que a gente usou. Então, a escala vai estar no modo de tela, que eu vou voltar para o ponto de origem, rotacionar está ok e mover está ok, beleza? Aqui a gente liga e desliga os snaps, que são os principais que a gente usa para ter precisão na hora de modelar. Esse 3 com uma ferramenta, a gente está ligando o snap de ponto, então agora ele vai selecionar esses pontos, ele dá uma amareladinha aqui, ele mostra que ponto que ele está selecionando, e o de ângulo tem a ver com a rotação que a gente vai dar. Então ele vai girando aqui ó, de 5 em 5 graus, tá vendo? Se eu desligar o de ângulo, eu consigo girar com uma precisão de 0,01 graus, por exemplo. E os atalhos para ligar e desligar eles são S para os pontos e A para os ângulos. Ok? O outro é porcentagem, por exemplo, que é o da escala de 50%, ele vai ligar a porcentagem ali também. Aí a gente clica e desliga ele clicando de novo, que a gente usa menos. Outra coisa importante é, para a gente definir quais pontos o programa vai dar snap, é preciso clicar aqui com o botão direito, na primeira vez que for usar o programa, e marcar quais pontos você quer que ele utilize, porque ele poderia pegar, por exemplo, pontos perpendiculares, centro de uma face. Eu gosto de trabalhar com endpoint e midpoint, e quando eu preciso de algum outro desses aqui, eu vou lá, ativo, utilizo, tá vendo? Ele está indo no centro de uma face que na verdade é do triângulo, porque as faces do Max, elas são, toda face é definida por 3 pontos, por isso que ele pega o centro do triângulo aqui. E aí, aqui ó, ele está alinhado com qualquer área da face. Então, sempre que você precisar de alguma coisa específica, aí você pede para ele aqui. Aqui são vértices, então ele está ligando aqui no ponto. Eu tenho midpoint, endpoint e vértices, no caso, são os que a gente também tem aqui, que são, no caso, esse modelo tem poucos vértices, né? Que mais que a gente tem? Grid lines, então ele pode dar snap no grid, tá vendo? Ele pode também dar snap, enfim. Essas são, eu gosto de deixar endpoint e midpoint como os principais para a gente poder trabalhar. Porque o midpoint está no meio, então se eu precisar de cortar alguma coisa no meio, eu já tenho essa referência. E o endpoint é para a gente mover as coisas no final. Lembrando que o snap ele funciona junto com a nossa seleção de faces dentro do polígono e dando espaço para travar a seleção. A gente vai olhar isso daqui a pouquinho. Passada essa parte de snaps, a gente tem aqui um mirror, que ele inverte o objeto de lado, né? É o mesmo mirror que a gente usa no AutoCAD. Nós temos informações de layers, informações de render, e aqui nós temos a nossa aba de constraint, né? Dos eixos. Como é que eu consigo essa aba, que ela é muito importante, a gente usa ela, precisa como referência, você clica com o botão direito numa área vazia e pode pedir aqui, ó, Access Constraint. Aí você traz ela para cá e ela fica aqui, do mesmo jeito que a gente fez com o SolidWorks aqui em cima. Beleza? Eu vou subir esse ribbon aqui, que essas aqui são ferramentas mais avançadas de modelagem, no caso a gente não estudou elas ainda no curso. Bom, nós temos aqui na esquerda a aba de ferramentas de atalhos do V-Ray, que ela aparece quando a gente instala o V-Ray, então a gente jogou ela aqui para o cantinho e tem alguns atalhos que a gente vai ver. E nós temos aqui à esquerda a aba de criação. Lembrando que, por exemplo, eu estou aqui na área de criação de geometria, eu tenho uma lista de objetos geométricos que eu posso criar. Depois a gente tem aqui as formas, né, que são os shapes, splines, que são as linhas mesmo, 2D. Nós temos a criação de luzes, e aí a gente vai encontrar a informação do V-Ray também nessa barra, nessa lista aqui, né, que vai ser o último. A mesma coisa com as câmeras. Só que no caso a gente está trabalhando com o V-Ray do Max 2016, então a gente usa a câmera física normal do 3D Max 2016. Depois a gente tem alguns ajudantes, por exemplo, uma fita métrica, vou ligar o snap com S, já estava ligado, e aí eu posso medir, por exemplo, o tamanho de alguma coisa, no caso ele tem 48 centímetros, 48,338 centímetros. Né? Lembrando que isso é um ajudante, então eu posso deletar ele depois. Ou então eu posso deixar ele lá na minha cena e depois alterar o que eu preciso de informação dele e ele vai estar aqui nas propriedades do helper, que é esse tape no caso. Vou deletar ele aqui. Hierarquia tem a ver com animação, mas a gente usa muito essa parte aqui, ó, ajustar o pivô.
Por quê? Vamos supor que esse meu cubo aqui, na verdade, seria uma porta. Então, vou colocar ele com escala no formato que seria uma porta, por exemplo. Pronto. E aí, eu quero rotacionar essa porta no pivô dela. Eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui em rotação e pedir para usar o ponto do gizmo na área central da minha tela. Posiciono mais ou menos aqui, ó, e aí eu vou conseguir girar. Mas olha que eu não estou vendo o limite da minha porta, porque eu estou limitado à área central da minha tela. E como eu dou zoom e o zoom é responsivo, não quer dizer que quando eu der zoom aqui, ó, ele vai mudar o ponto central do eixo. Então, não é a melhor opção. A melhor opção é a gente mantém aqui com o ponto original ou central, e a gente vai vir aqui e pedir para afetar o pivô apenas. Ou seja, agora essas ferramentas de movimentação e de rotação, elas vão afetar apenas a posição do pivô em relação a esse modo aqui de pivô origem. Então, eu vou posicionar ele aqui nesse cantinho da minha porta, vou desativar e agora ele vai estar aqui sempre que eu precisar. E o mais importante, se eu mover meu objeto, ele mantém naquele ponto. Então, afetar pivô é para posicionar o pivô do objeto no lugar que a gente quer. No caso aqui ele já está embaixo, mas eu poderia até subir com ele, colocar aqui em cima, enfim, para a gente fazer diferentes movimentações de geometria. Ok? Vou deletar aqui nosso cubo. Aqui a área de animação não precisamos preocupar, e aqui tem algumas ferramentas extras, aí é configurável de acordo com cada um. Então a parte de criação, beleza, eu vou voltar a criar o nosso cubo. Ok. Então, lembrando, o cubo ele é uma geometria. A partir do momento que a gente criou, deixa eu fazer de novo para vocês verem. Eu vou criar o cubo, e aqui eu posso alterar as propriedades do cubo que eu acabei de criar. Aqui, aqui e aqui a gente tem informações, linhas de construção, resolução do cubo, por aí vai. Uma vez que eu clicar em qualquer outro botão, mover, selecionar, eu não consigo mais editar esse cubo porque eu estou na área de criação e ele está entendendo que eu vou criar um novo objeto. Então eu não tenho que criar, eu tenho que modificar. Então agora ele tá aqui, a gente está aqui no modo de modificação, por isso que a gente ainda tem as informações do cubo. Beleza? Uma vez que essa primitiva que a gente criou já está no formato certo que a gente precisa, a gente converte ela para, no caso, o que eu gosto de trabalhar é Editable Poly. Então está aqui, ó, Convert to Editable Poly. A gente alcança esse menu clicando com o botão direito em cima do objeto. Converter para Editable Poly. Beleza? Ótimo. Então agora a gente já vai entrar dentro da parte de Editable Poly. Deixa eu beber a água aqui. Bom, um polígono é definido por os pontos, né, que são os vértices, as arestas, que são as linhas entre os vértices, as bordas, que seriam os perímetros abertos, no caso, faces e elementos. Então, muito simples. Se a gente selecionar aqui pontos, olha só, ficou azulzinho os pontos que a gente pode utilizar para selecionar. E a gente pode aplicar todas essas funções, essas ferramentas de mover e rotacionar apenas para esses pontos selecionados. Então, a gente tem uma maior maleabilidade. Tanto para pontos quanto para linhas, por exemplo. Né? A gente tem vídeos específicos só de Edit Poly, né? Depois, se vocês quiserem entrar a fundo, vocês podem ir lá assistir. E o mais importante disso tudo são as funções que aparecem aqui na aba lateral, de acordo com cada elemento que está selecionado. Por exemplo, aqui a gente está em vértices, né? Aparece aqui, edições de vértices. Remover, quebrar, dar um extrude, chanfrar, essas coisas. São informações específicas de vértices, de modelagem de vértices. Se eu mudar para linha, ele vai me dar informações específicas de modelagem de linha, né? Cada uma no seu jeito. Se eu mudar para face e selecionar uma face, ele vai estar aqui, ó, editar polígonos, que são informações específicas de polígonos. Então, bem rapidamente, eu vou mostrar aqui quais são as principais de cada uma. Bom, pontos, o que a gente tem que preocupar mais seria dividir e unificar pontos, além de mover, né, do jeito que a gente quer. Então, aqui eu posso mover para cima ou para baixo, eu posso vir para a vista lateral, fazer uma seleção grande desses pontos e mover para cima e para baixo. Poderia rotacionar os pontos, né? Mas vamos supor que eu tenho dois pontos ocupando o mesmo espaço aqui na minha cena e eu quero juntar eles. Então, vou fazer, a gente tem duas opções. A primeira é chanfrar. O que ele vai fazer? Vai pegar um ponto e vai dividir em 4.
Com isso, eu consigo fazer depois um buraco na minha face. Mas, vamos supor que agora eu quero pegar esses mesmos pontos e unir eles num lugar comum. Então, eu vou vir aqui em Weld. Só que o Weld, o que acontece? Ele já tem um valor específico. A gente vê esse valor quando a gente clica nesse quadradinho aqui do lado. Esse quadradinho existe para quase todas as informações que a gente... quase todas as ações que a gente pode fazer dentro do Edit Poly aqui. Então, se eu clicar em Weld, o que ele está me falando? Ele está falando que os pontos que estão com proximidade de 0,1 centímetro vão se unir. No caso aqui, esses pontos estão com uma distância maior do que 0,1 centímetro. Então, se a gente aumentar, olha, vai chegar uma hora que eles vão se unir. Tá vendo? Então, a partir de 1,1 centímetro, eu já alcancei a distância entre eles. Vou mostrar aqui um exemplo melhor. Vou dar OK. Esse ponto aqui eu vou trazer ele mais para longe. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vou selecionar esse ponto, esse ponto, esse ponto. E agora a gente vai lá no Weld. Está com 1,08. Se eu aumentar aqui, ó, aqueles três vão se unir. Mas esse aqui que está mais longe não se uniu. Só se aumentar mais o raio que vai chegar uma hora que ele vai se conectar. E você está vendo que ele só funciona com os pontos que estão selecionados. Beleza? Ou seja, se eu quiser, eu posso pegar vários pontos daqui, dar um Weld gigantesco, e ele vai unir os pontos. É lógico que tentando respeitar as linhas de construção. E esse valor de 2 aqui, por exemplo, ele vai ficar salvo na memória. Por quê? Como assim? Se eu pegar depois outros 2 pontos, eu posso simplesmente vir aqui e clicar em Weld, que ele vai dar o Weld. Ele não faria isso se fossem 2 pontos que estão mais distantes do que 2 centímetros no caso. Tá vendo? Por quê? Porque o novo valor é 2. E aqui no caso, talvez a gente precisasse de mais pontos. Ok? Então, deixa eu voltar tudo aqui. Acho que para pontos, o mais importante, além de mover para um lado e para o outro, é tentar limpar a nossa geometria. Para pontos, é isso que a gente precisa. Bom, linhas. As linhas é a união de 2 pontos. Então, sempre que a gente está movendo uma linha, a gente vai estar movendo 2 ou mais pontos. Então, aqui, se a gente puxar para cima e para baixo, a gente está movendo esses 2 pontos. Beleza? Então, as ferramentas dela de mover mover rotacionais da escala são semelhantes aos pontos. O que é importante aqui quando a gente está trabalhando com linha é o seguinte: se a gente quiser selecionar toda essa linha, toda essa cadeia de linha que está passando aqui pelo objeto, a gente tem a opção de clicar aqui em Loop e ele vai selecionar tudo. E aí com isso eu consigo mover para cima e para baixo tudo. Beleza? E também tem o inverso, a gente tem a opção do Ring, que vai fazer um anel de seleção. Então daí que vem os nomes Loop, que ele dá um loop, e o Ring, que ele faz um ring. Então sempre pensar nessa questão das direções entre cada um. Se você usar o Ring e o Loop juntos, você vai conseguir uma seleção interessante, olha que legal. Né? Então sempre fica de olho em relação a esses movimentos. Provavelmente a gente vai usar o Loop várias vezes para poder definir tamanhos de janela, por exemplo. Aqui. E se eu deletar uma linha, eu vou abrir um buraco no meu modelo em relação a 2 faces, porque a linha ela fazia parte de 2 faces. Né? Só que o mais legal de trabalhar com essa linha é a seguinte: se a gente selecionar essa linha e mover, você está vendo que ela está arrastando as linhas junto. Né? Se a gente apertar o Shift e mover, ela vai criar uma linha nova, deixa aquela antiga, mas no eixo que a gente está trabalhando. Então isso é importante de lembrar, porque a gente usa isso muito para modelagem de gradil, de rua, essas coisas. Ok? Então com o botão Shift selecionado. Lembrando que só funciona para faces abertas, que é para linhas que tem face aberta. Se eu pegar essa linha aqui que está amarradinha e tentar puxar com Shift, não vai acontecer nada. Beleza? Vou deletar essas coisas que eu acabei de criar. Vou deletar essa parte aqui também. E agora a gente consegue entender o que é o boundary, a borda, que é a seleção da face que está aberta. Então você vai ver que o mouse ele só me mostra que tem alguma função ativa, que ele vira essa cruzinha aqui, quando eu passo em cima dessa face aberta, e dá para entender que é uma área aberta, só que possui uma borda, né, um perímetro, que ela não está destruída. E o principal que a gente usa isso é para fechar essas bordas. Então a gente tem a função aqui de Cap, que ele vai fechar. Só que a gente também pode usar o Border junto com aquela última ferramenta de Shift e mover, e criar elementos
interessantes também. Beleza? Então, sempre pensando que a gente vai usar pontos, linhas, bordas, todos juntos. O último, vou dar um cap aqui e fechar, porque agora a gente vai estar trabalhando com faces. E aqui nós temos as faces que a gente usa no nosso projeto. Então a face ela é um pouco mais complexa, a gente pode usar algumas informações. As que a gente usa mais são o extrude. Então eu vou clicar aqui e aí eu estou com o extrude ativado, tanto que meu mouse muda quando eu passo por cima dessa face selecionada. E aí eu vou conseguir ir extrudando ela. Outra função que a gente tem é clicar no quadradinho aqui do lado e dar um valor específico para esse extrude. Por exemplo, aqui eu vou dar de 2 centímetros. Só que enquanto eu não clicar no correto, eu posso alterar qual face que eu estou trabalhando. Inclusive com o Ctrl eu posso selecionar mais faces. Só depois que eu apertar no sim, eu estou aceitando aplicar o extrude quando a gente clica aqui no quadradinho. Beleza? Outra opção que a gente tem é o inset, que a gente usa muito para janelas. Então a gente pode ir dando inset, sendo que ele mantém as faces, ele vai construindo face internamente as faces. E a gente tem a opção também de clicar no quadradinho aqui, e esse inset a gente pode alterar a forma que ele funciona. Então no caso aqui a gente está usando o inset, que ele pega todas as faces e entende como uma face só, mas a gente pode fazer também por face. Está vendo aqui? É importante para a gente fazer grade, janelas, essas coisas. Sempre de um modelo mais simples para um modelo mais complexo. Então, só lembrando aqui, vamos supor, eu quero fazer uma janelinha de banheiro que tenha esse formato. Vou até deletar o resto do meu cubo, eu tenho essa janela. Ctrl A para selecionar todas as minhas faces. Vou dar Inset. Aí, no caso, eu vou escolher o formato que eu quero. Vou definir o tamanho, eu quero exatamente desse jeito. Vou dar OK. Vou dar um Extrude de novo. E aí eu posso dar Detach ou Attach, no caso eu vou dar Detach. E isso aqui, com isso eu já tenho o frame da nossa janela e o que... esse daqui que é o frame da nossa janela e o que vai ser o vidro da nossa janela. O frame da nossa janela está aqui, eu posso mudar a cor dele aqui em cima só para ficar mais fácil de entender na viewport como é que a gente está enxergando. Beleza? Lembrando que a viewport a gente está enxergando aqui no modo shaded com edge faces e a gente pode enxergar ela em wireframe também, que é apertar o F3. O F3 ele vai alternar entre wireframe e shaded. E o F4 ele vai ligar e vai desligar as linhas de construção para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo. Quando a gente seleciona um objeto, essas linhas ficam brancas, que é para ele indicar que esse objeto é o que está selecionado e ativo. Beleza? Então, de polígono editável, tem um vídeo para isso, mas esse aqui é um princípio básico. Com o princípio básico, a gente agora vai para a área de modificar o nosso objeto. Além de modificar como Edit Poly, a gente pode modificar com os modifiers que já vem aqui no 3D Max. Então, o primeiro que eu ensinei para todo mundo, que era quando a gente estava entendendo, é o Shell. O Shell, então vamos lá, eu selecionei um objeto, ele já é um polígono editável, ele poderia ser uma geometria também, não tem problema, poderia ser um plano só. E o Shell, o que ele faz? Ele vai pegar uma face e vai dar uma espessura para ela, vai dar um thickness. E aí ele vai perguntar quanto que você quer dar de thickness para cada lado. Como assim lado? Para dentro e para fora. Então eu vou fazer o seguinte, botão direito, pedir para isolar minha seleção, que é só minha janela, e aí eu vou mudar aqui de Shaded para Clay, só para vocês poderem entender uma coisa. Vou desligar o meu Shell. Vocês vão ver que a gente tem, isso aqui uma face apenas, né? São 4 pontos gerando a face, a gente não tem trás e frente. Mas no modo Clay aqui, só para poder mostrar rapidinho, vocês vão ver que tem um lado que o vermelho é mais claro e tem um lado que o vermelho é mais escuro. Isso tem a ver com a normal da face. A normal da face significa o lado da face que está virada para o exterior, para a área que recebe luz. E a normal escura aqui é a normal negativa, que seria a parte de dentro de um objeto, que é o que está voltado, por exemplo, se a gente faz uma esfera, as faces de fora são claras, as faces de dentro são escuras. E aqui é a mesma coisa que está acontecendo, a gente está enxergando face clara e escura para poder entender qual que é o dentro e qual que é o fora. E é com isso que a gente vai saber aqui, ó, dentro, inner amount e outer amount. Se eu quiser que ela cresça, aqui no caso, para a direita, que é o positivo, eu vou vir no outer amount e vou falar 3, por exemplo. Aí ela vai crescer, tem que ligar aqui o modifier, ela cresceu 3, tá vendo?
E se eu quiser que ela engrosse para o negativo, é aqui, inner amount. Então o shell é um modifier que ele lhe dá essa espessura. A gente usa ele muito no nosso processo para dar espessura para vidro e para elementos que precisam de uma certa espessura na hora de calcular no render com precisão física, né? E os modifiers a gente liga e desliga eles aqui, ó. Ok? Então existe uma lista de modifiers, você pode aplicar um em cima do outro. Aqui no caso, deixa eu ver, a gente tem simetria, que também é bastante usado. No caso, sumiu o objeto, porque olha só, o gizmo do modifier ele está fora do alcance do que a gente está trabalhando. Isso também tem a ver com, vou desligar aqui, vocês vão entender, onde está posicionado deixa eu deletar o symmetry, onde está posicionado o pivô dessa nossa janela. Como a gente construiu ela a partir daquele cubo inicial, o pivô ele manteve o formato inicial. Então, como é que a gente conserta isso? Vem aqui na hierarquia, afetar apenas o pivô e vou pedir para centralizar o objeto. Pronto, ela foi lá para o meio, eu volto. E agora, quando eu estiver nos meus modifiers, eu posso ligar o meu shell tranquilo. E agora, quando eu vier em simetria, o gizmo de simetria vai estar alinhado com o meu objeto. No caso aqui, a gente escolhe x, y, z. Se eu colocar no z, por exemplo, ele está tentando dar uma simetria no eixo que eu estou aqui. Se eu quiser mover, igual estou movendo aqui, onde que está o espelho, no caso, né, da simetria, eu clico com o botão direito e vou selecionar aqui, ó, Mirror. Aí agora eu estou movendo apenas nele. Uma outra forma de selecionar é você vir aqui no Modifier, clicar no mais e clicar no Mirror. Aqui, no caso, eu desselecionei. Né? Então, se eu quiser mover só no Mirror, eu vou dentro da hierarquia aqui e vou subir e pronto. Agora eu tenho uma janela que é simétrica para cima e para baixo. Beleza? Então, isso é a questão do Modifier. Aqui é o nosso frame que a gente terminou de trabalhar, né? Lembrando que a gente está utilizando um modo de Low Poly Modeling, que é a gente modela apenas a parte que vai ser vista na cena que a gente está trabalhando. Por isso que aqui na minha esquadria eu não precisei, deixa eu voltar para o Shaded, me preocupar com, por exemplo, o resto da estrutura, porque não seria aparente dentro da parede. Tá? Ok, então acho que da parte de modelagem estamos prontos. Eu vou criar agora um plano e vou criar agora um cubo. Por quê? Nós vamos agora relembrar câmera e luz. Primeira coisa, de câmera. Se a gente vai criar uma câmera, a gente vem aqui e cria câmera. E a gente vai criar uma câmera física. Eu sempre recomendo criar a câmera física na vista de topo, então apertei o T aqui e a gente foi para o ponto certo de criar uma câmera. No caso, eu quero criar uma câmera nesse ângulo, então eu vou clicar onde é que eu quero que minha câmera esteja e vou arrastar sem soltar o mouse até onde que eu quero que ela esteja olhando. No caso, quando a gente cria alguma coisa no 3D Max, a gente cria ele no eixo 0. E aí a gente pode pegar a nossa câmera e mover para cima e para baixo. No caso aqui, existem 3 formas de selecionar a câmera. A gente pode selecionar apenas o alvo, e você vê onde é que o gizmo está. A gente pode selecionar apenas a câmera e ver onde é que o gizmo está. Ou selecionar nessa linha do meio e selecionar os dois. Por que é importante selecionar do meio? Porque quando a gente for mover, a gente quer evitar de acontecer isso aqui, ó, da câmera estar olhando muito de cima para baixo ou muito de baixo para cima. Então, para a câmera de arquitetura, quase sempre a altura do observador é a mesma que ele está olhando para cima. É lógico que se você estiver fazendo uma imagem de um prédio muito alto, ou de uma coisa muito para baixo, um tapete, alguma coisa, essa regra de arquitetura ela se adapta a essas imagens. Mas quando a gente está trabalhando com imagens para ambientes e fachadas, a gente tenta manter quase sempre nivelado o alvo com a câmera. Uma vez que eu tenho uma câmera criada, para eu enxergar o que ela está vendo, eu posso vir aqui em cima, onde é que tem top, selecionar câmeras e pedir para ir para a minha câmera. Pronto, fui. Ou então, se eu estiver em Top View e selecionar a minha câmera, eu posso simplesmente, com a câmera selecionada, apertar C. Ele vai direto para a câmera. E por último, se eu não tiver nada selecionado e eu tiver mais de uma câmera, vou criar uma segunda câmera aqui só para vocês poderem lembrar. Se eu tenho 2 câmeras e aperto C, ele vai perguntar qual câmera que eu quero ir. Aí eu vou selecionar a primeira aqui. Vou deletar essa segunda câmera, que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Bom, vamos lá. A gente está com a câmera dentro de um ambiente que a gente quer representar, renderizar, né? A gente pode, com o botão do meio, fazer um pan na câmera. Isso tudo a gente está movendo a câmera, então tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que você achou o ponto certo da câmera, você tem que evitar de dar pan
enquanto você estiver aqui no modo de visualização da câmera. Um Ctrl Z já resolve esse problema se você fizer alguma bobagem aí. Outras informações importantes. Para movimentar a câmera, a gente tem aqui embaixo essas opções que tem a ver com a viewport, mas também tem a ver com câmera. Então a gente tem aqui, ó, Dolly e Walkthrough. Esse Walkthrough a gente clica e segura, aí vai aparecer o pezinho aqui, se não estiver aparecendo aí para vocês. Então o que o Walkthrough é? Ele está vendo isso aqui, ele me dá um alvo. Então com esse alvo eu consigo mover para onde que eu estou enxergando, para onde que está a mira da câmera. Então esse aqui ele é importante. Mas sempre tentando manter a regra de olhar para frente para evitar de dar distorção. O outro é o Dolly, é para frente e para trás. Ok? Quando a gente vai trabalhar com câmera, é interessante talvez a gente pegar e deixar uma vista aqui com a câmera, a gente volta para o modo de 4 viewports, e numa vista qualquer outra, a gente vem e... Deixa eu clicar aqui. Perspectiva, zoom. Deixa eu achar minha câmera aqui, pronto. Vou selecionar a câmera. Não sei por que não está selecionando. Aqui, pronto. E aí eu movo ela aqui, olha. Tá vendo como é que na minha perspectiva ali eu vou alterando? Por que é importante isso? Você vai poder ver onde é que você está dentro do seu ambiente, se você está perto, se você está longe, e por aí vai. Outras informações de câmera a gente vai ter aqui na área de modificação. Então a gente precisa selecionar a câmera primeiro e vir aqui na modificação e a gente vai ter propriedades de câmera. Lembrando que se você clicar no meio e selecionar a câmera mais o alvo, não vai aparecer. Se você selecionar também só o alvo, não vai aparecer, é o target, tá vendo? Então para ter as propriedades da câmera, a gente tem que selecionar apenas a câmera. Aí vai aparecer aqui as informações. Vou voltar aqui para minha tela maior. Qual que é uma outra forma de selecionar essa câmera? Eu aperto C, vou para minha vista de câmera e aqui em cima, ó, eu tenho a opção de selecionar a câmera que eu estou vendo agora no viewport. Então ele automaticamente vai selecionar para mim a câmera e eu posso ter algumas mudanças. Bom, para arquitetura a gente usa esse tipo de filme sensor de 35 mm. E aí, quando a gente vai lidar com a abertura de lente, que é daquela aula que a gente teve de PowerPoint, tem ela também no YouTube se vocês precisarem, a gente vai trabalhar com o foco da lente. Como é que funciona o foco da lente? Quanto menor o valor, mais aberta a lente é, e com isso ela consegue mostrar mais coisas. Então 18 está assim, 36 está assim e 50 está assim. É como se fosse um zoom. Mas ele não é só o zoom, porque ele muda o ponto de fuga. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5, olha como é que o ponto de fuga está dramático. Eu posso dar um zoom aqui, a gente tem a função de zoom, mas não é a mesma coisa. Tá vendo? Então, assim, a gente trabalha com valores entre 18 e 80. Vai variar muito do que você está querendo representar. Mas eu sempre recomendo a gente começar com 36 para uma cena que tenha mais espaço. Caso o cliente peça para você mostrar mais coisas numa imagem só, você vai abaixando. Você pode ir para 24 e 18. Toma muito cuidado com a 18, porque os objetos que estão próximos da cena, eles tendem a parecer mais distorcidos. Então, às vezes o cliente vai entender que aquele cubo está distorcido, esse ângulo ele muda mais com a lente de 18. Objetos que estão na borda também. Então, tomar muito cuidado com isso, beleza? Eu gosto de trabalhar com a 24. Então, vou deixar aqui 24. E eu posiciono minha lente através do Dolly, na altura do pan. E se precisar, um pouquinho para cima ou para baixo aqui no Walkthrough. É assim que a gente posiciona as câmeras. Bom, uma vez que a gente já posicionou objetos, eu vou aplicar agora um material simples, que é um material que a gente criou, que é o branco 211 do curso, nesses dois objetos aqui. Então, para eu abrir a paleta de materiais, a gente vem ou nessa bolinha aqui ou aperta M. Aqui eu tenho alguns materiais salvos antigos, mas a gente não precisa preocupar com ele não. Quando a gente começar, quando a primeira vez que for abrir esse material, você vai ver esse tanto de bolinha cinza. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente limpando os materiais antigos que a gente tinha. Eu estou deixando eles todos como se tivesse sendo a primeira vez que a gente está abrindo esse modelo. Então todos são materiais cinzas e eles vêm no formato standard, que é o padrão do 3D Max. Então lembrando que para a gente trabalhar com materiais do V-Ray, a gente tem que clicar aqui em standard.
vai abrir essa lista, a gente tem a lista da biblioteca que a gente cria, e depois vem aqui materiais, olha só. Né? Se eu não tivesse nenhuma biblioteca, não teria aparecido nenhuma dessas duas. Aí tem os materiais que já estão aplicados na cena, no caso nenhum, ou os materiais que já vêm no próprio 3D Max. E abaixo dos materiais, deixa eu voltar aqui. Abaixo dos materiais que vêm no 3D Max, que são esses standards aqui, nós temos os materiais V-Ray. No caso, o material principal que a gente vai trabalhar é o V-Ray MTL, que é o V-Ray Material básico. Então, eu vou clicar no V-Ray Material básico, vou criar um branco. Então, eu clico aqui na cor, seleciono a cor que eu quero. No caso, eu quero 211, então com o Tab eu vou mudando ali e vou dando o valor certo. Pronto, tenho os material 211 e vou aplicar. Então, vamos lá. Para cenas externas e para cenas internas, a gente tem formas de iluminação diferentes e também formas de como a câmera funciona para cada uma. Tempo de exposição, sensibilidade do filme, essas coisas. Para cenas externas, o que a gente aprendeu inicialmente foi criar um sol V-Ray. Então a gente vem aqui, V-Ray Sun. Vou no Top View, que é mais fácil. Como eu gosto de criar esse V-Ray Sun, é quase sempre perpendicular a essa linha da câmera, para ele dar mais dramaticidade para a cena. Então eu criei o V-Ray Sun, ele vai perguntar se a gente quer criar um V-Ray Sky, eu vou dar Yes, que agora eu tenho uma luz do sol e uma luz do céu iluminando minha cena. Vou colocar na vista de lado, porque o meu sol está no eixo 0, então a gente tem que subir ele um pouquinho. Beleza? Aproveitando que o sol está selecionado, eu vou vir aqui nas propriedades dele de modificação e vou conferir se está tudo certo. Uma coisa que eu gosto de fazer é aumentar o size, porque ele vai me dar uma sombra um pouquinho mais macia, ele não vai ficar aquela sombra tão marcada. Então eu vou colocar aqui um valor de 4 e o resto dos padrões a gente não precisa preocupar agora. Voltando para a minha câmera, C, eu vou pedir para selecionar ela, porque agora já tem uma iluminação básica de área externa pronta. Vou pedir para selecionar minha câmera. E aqui, olha, a gente tem informações específicas dessa câmera, que são tempo de abertura, exposição, balanço de brancos. Isso tudo a gente tem naquela aula do PowerPoint, essa é uma das primeiras aulas do curso que a gente tem. Então, padrões rápidos aqui para cenas externas. 1 sobre segundos em vez de frames, e a gente vai trabalhar aqui com 350. Disposição, a gente vai trabalhar com manual e vamos deixar o ISO no 100. E iluminação, a gente vai deixar no custom, porque a gente não quer que a câmera tente balancear inicialmente o controle de quente e frio. Vou deixar no custom. Então a gente já tem uma câmera pronta para ser renderizada para ambientes externos. Se a gente vai renderizar, a gente tem instalado aí no programa o SolidWorks. O que o SolidWorks é? Ele é um plugin que ele automatiza alguns processos dentro do 3D Max para ficar mais fácil da gente usar o V-Ray como render. Né? Se a gente vier aqui do lado do material, a gente tem o Render Setup, a gente vai abrir ele e a gente vai ver que aqui embaixo, nessa primeira aba comum, e aqui em cima também a gente está vendo, ó, o render que está ativo aqui no meu caso é o V-Ray 3.2. Se eu quisesse mudar, eu vim aqui na última opção do Common e poderia mudar. Em vez de produção render 3.2, eu poderia colocar um outro render qualquer. No caso, a gente não precisa. A gente precisa do V-Ray. Quando a gente ativa o V-Ray, aparecem essas outras barras aqui. Então, tem várias informações sobre o V-Ray. Informações como ele trabalha, se a gente quer uma luz de entorno generalizada ou não, formas de anti-aliasing, que é para quando ele renderizar não ficar uma imagem tão serrilhada nas bordas, parâmetros globais que a gente vai ver rapidinho depois, e propriedades da câmera, se a gente quer mudar para uma câmera, por exemplo, um fisheye ou um tipo de câmera para fazer 360, então é aqui que a gente mexe. E a gente tem ainda informações sobre a forma de cálculo de luz. Aqui você vai ver que no caso ele está desativado, ele não está fazendo cálculo nenhum. A gente tem informações sobre como que ele renderiza, o tamanho do quadradinho, a memória que ele pode usar e os elementos que a gente pode trazer do render. Por exemplo, só reflexo, só refração, só a sombra. Então a gente acrescenta uma lista que ele vai gerando imagens separadas. O SolidWorks, o que ele faz? Eu vou colocar aqui no V-Ray e vou abrir o SolidWorks do lado.
Você vai ver que ele fechou, abriu meu SolidWorks e ele vai deixar ali de novo o render setup, só que agora ele já está baseado nas configurações pré-determinadas do SolidWorks. Ou seja, no caso aqui eu vou falar com ele, eu quero trabalhar com uma cena externa e eu quero usar o método de cálculo Brute Force e Light Cache, que para cenas externas que não sejam escuras é o que a gente usa mais. Aqui eu tenho o tamanho da minha cena, eu posso mudar para formato de foto, formato HDTV, e se eu quiser ver como é que vai aparecer meu render, eu clico aqui em SF e ele faz o Safety Frame para a gente. O Safety Frame também está aqui, junto com as vistas, né? A gente pode ligar ou desligar, ou então o atalho é Shift F, beleza? Então aqui a gente definiu o formato, aqui a gente define o tamanho, tá vendo como é que ele simplifica bastante as coisas? E aqui a gente definiu que a gente quer um render exterior com qualidade média, que é bom para a gente começar. Eu posso colocar aqui no Low, por exemplo, para fazer teste de luz. E o resto a gente nem precisa mexer muito. A única coisa que a gente tem que colocar no final, quando for mandar renderizar, é para ele usar um anti-aliasing. Então a gente vai em Options e manda ele usar o anti-aliasing do V-Ray. No caso eu já vou deixar ativado aqui, mas a gente pode deixar isso apenas para o render final. Sempre lembrar de usar ele no render final. E agora o SolidWorks já está configurado para uma cena externa, eu posso simplesmente pedir para ele ficar compacto aqui no cantinho. Então esse é o plugin na configuração para uma cena externa. Vou minimizar aqui e vou apertar Render. A gente já tem a luz do sol, a gente já tem a câmera selecionada e a gente já conseguiu iluminar a nossa cena, que é um material todo branco. Aqui vocês estão vendo, olha, a sombra, como eu aumentei o tamanho do sol, essa minha sombra ela dá esse efeito meio de suave a partir da distância que ela tem para o objeto. Se eu aumentasse o tamanho do meu sol, por exemplo, eu vim aqui e vou aumentar ele para 8, por exemplo, essa suavidade vai ser maior. Então vou renderizar de novo, e aqui a gente vai ver um efeito maior dessa borda ficando suave. Tá vendo que ela já começou a ficar suave aqui, e aqui ela está mais suave ainda. Então o tamanho do sol tem a ver com isso, beleza? Outra coisa que é importante, o ângulo que o sol está em relação ao objeto. Quanto mais para cima, o V-Ray entende que esse sol é mais meio-dia, e o sol de meio-dia é forte. Então eu movi o sol para cima e mandei renderizar, provável que minha cena fique mais clara. Ou seja, eu vou ter que trabalhar nas propriedades da minha câmera para essa cena ficar com um nível melhor de iluminação. Ou seja, eu vou aumentar o tempo de exposição. E o contrário também acontece. Se eu pegar meu sol e colocar ele bem próximo do horizonte, ele vai entender que essa é uma cena de pôr do sol. Então a luz também é mais fraca. Então, olha só como é que essa face ficou mais escura. Se eu quiser enxergar mais aqui, eu também mudo o meu tempo de exposição. Mas olha como é que o sol mais baixo já deixa a cena mais amarelada também. E aí que depois entra o controle de balanço, mas eu prefiro fazer isso no Photoshop. Bom, essa é a iluminação básica para cenas externas. Tem cenas incríveis que são feitas apenas com isso, e é legal que o céu ele atua também no reflexo e na refração. Ou seja, se eu pegar esse material meu, a gente ainda não entrou em material, mas daqui a pouquinho a gente entra. Vou duplicar ele, cliquei e arrastei, vou colocar como piso reflexivo e vou fazer ele com bastante reflexo. Ok. E vou falar que ele tem uma suavidade de 0.9 para ele ter um brilhinho. E eu vou falar que ele não usa Fresnel, porque aí a gente tem um reflexo mais puro. E renderizar. Agora ele vai estar... Aqui a gente não consegue ver, mas a gente vai ver no cubo, provavelmente. Eu não apliquei o material, né? Então vamos lá. Peço com M o material e vou agora aplicar nesse aqui. Aplicar é com essa bolinha aqui que vai para o cubinho verde. Então está aplicado agora. Se a gente mandar renderizar, ele vira um espelho, né? Como eu coloquei 0.9, esse reflexo ele é um pouco borrado. Tá vendo? E olha só, aqui a gente tem o céu. E ele está refletindo o céu aqui no piso. Entendeu? Se eu clarear o meu sol, ou se eu colocar o meu sol, por exemplo, para trás da câmera, vou colocar aqui, ó. Então agora eu estou enxergando o que seria o meu sol nessa cena. Ele vai refletir o sol também na superfície. Tá vendo? Legal demais, né?
Então sempre fica de olho em relação ao que você está usando como entorno. No caso, o V-Ray Sky ele é muito bom para cenas externas porque ele permite que os objetos reflitam também o que está aqui de entorno. Então vale a pena brincar com isso para relembrar. Bom, e se a gente fosse trabalhar com uma cena interna? Então vou pegar meu box aqui, vou converter ele para Editable Poly, vou fazer ele mais alto, mais largo, e vou fazer uma janela ali. Eu acho que eu estou com muita linha de construção. Bom, para eu selecionar todas essas faces, eu vou fazer um balão de seleção e vou desselecionar o que eu não quero nessa vista. Porque aí quando eu girar, olha só, estão todos aqui selecionados. E aí eu vou dar Inset. No caso aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com o Inset, porque se você passa dessa linha aqui, olha, ele já começa a dar problema, tá vendo? Essa linha aqui. Então toma muito cuidado. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Inset só para soltar as faces e depois vou dar escala nelas, porque aí eu sei que eu não vou perder aquela seleção. Vou dar um Extrude para fora, porque agora eu vou estar vendo de dentro para fora e vou deletar. Ótimo, chegou a hora de criar a minha câmera para cenas internas. Selecionei minha câmera, selecionei criar câmera, vou fazer uma câmera daqui para cá. E agora, olha como é que eu posicionei ela para dentro do cubo, né, para ela não ficar atrás da parede. E agora eu vou apertar C, a minha câmera está no piso, com o pan do botão do meio eu consegui subir e pronto, já posicionei minha câmera no lugar ideal. Bom, se a gente quisesse iluminar essa área com o V-Ray Sun também, então vou pegar aqui e vou colocar um V-Ray Sun. Vou falar não, porque a gente já tem um aplicado, então não preciso me preocupar com isso. Vou subir e vou pegar minha câmera. Vou pedir para selecionar ela, só para a gente ver como é que estão as propriedades dessa câmera nova que a gente acabou de criar. Ela vai copiar os valores da última câmera que a gente estava trabalhando. Por quê? Porque a gente mudou os valores dela e todas as próximas câmeras que a gente criar vão começar com aquele valor inicial. Só que esse valor aqui, ó, 350, é para quando a gente está do lado de fora da cena, né? Tem muito sol, muita luz. Aqui no caso a luz está entrando apenas por esse retângulo, né? Essa janela. Então é só apertar para renderizar. A luz entra, mas ela não é exatamente a iluminação que eu preciso para a minha cena ficar legal. Então a gente pode trabalhar, lógico, com a iluminação externa. Deixa eu voltar o material desse piso aqui, ó, para o branco. Isso. Vou subir ele um pouquinho só para não dar fácil coplanar. Então, a gente pode ligar a luz do sol, beleza, mas o V-Ray tem uma luz específica para esse tipo de abertura, que é a V-Ray Light, no caso no formato plano. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tem várias opções, a gente vai trabalhar primeiro com o domo, com o plano e com a esfera, para vocês poderem entender. O plano, como é que eu posiciono? Opa, movo minha câmera aqui, tem que tomar cuidado. Vou no Top View, vou ver em qual face que eu tenho que criar, e eu vou clicar aqui no cubo, olha, Left, por exemplo. Pronto, ele já me entregou onde é que é. Eu consigo ver minha janela aqui. Então eu vou clicar e arrastar para ficar no tamanho da janela. E já está na altura certa também. Depois eu só tenho que vir no Top View e alterar aqui a posição dela para ela ficar um pouquinho atrás da abertura. Não pode ficar na frente, tem que ser atrás. Ok? Então ela é um pouco maior do que a abertura e fica um pouco solta da abertura. Volto para minha câmera 2. E aí vem o importante da questão das câmeras. Essa minha câmera está com 1/350 segundos para poder pegar a luz. E essa nossa luz ela está com um poder de 30. Ok? Vamos só renderizar. A outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir no SolidWorks, já vou aproveitar e vou falar que eu quero trabalhar agora com cena interna. E para interna a gente usa Irradiance Map com Light Cache. Então agora eu vou mandar renderizar. E ele já vai mostrar para mim quanto de luz está entrando dessa janela. Beleza? Duas coisas que eu tenho que entender. O que está acontecendo aqui de iluminação? Nós temos no entorno o céu, que a gente já está instalado, só que como não tem sol, esse céu ele não sabe direito como funcionar. Então eu prefiro até desativar ele para cenas internas. Aqui ele está aqui porque a gente pegou uma cena externa e transformou em uma cena interna. Mas quando a gente começa do zero, uma cena nova, que é o que eu recomendo também para cenas internas e externas,
isso aqui vai estar com o padrão desligado. Então agora a gente só tem a luz da janela para poder iluminar o nosso ambiente. E 30 é um valor ok, valor 30 para um tanto de coisa. Se a gente quiser mais claro, a gente pode mudar para 300 ali e ela vai iluminar mais. Só que esse valor de 30, na verdade, ele é um valor específico da luz. Mas quando a gente está trabalhando com câmeras em ambientes internos, existem umas informações básicas de abertura e de tempo de duração do shutter. Então, para câmeras internas, eu gosto de trabalhar com 5.6 e com 60 para internas. Então, olha só, eu não mudei minha luz, eu só mudei minha câmera, os valores da minha câmera. Quando eu renderizar agora, como é uma abertura grande, provavelmente ela já vai iluminar o suficiente. Às vezes ela até estoura um pouco, tá vendo? Então, quer dizer, se a gente está usando as propriedades físicas certas de uma câmera que tira foto do ambiente interno, o valor de 30, na verdade, ele é muito alto. Então, se a gente basear sempre em valores físicos, a gente tem que contrabalancear o valor do que a gente está pedindo de luz aqui da janela. Para que a gente faz isso? Porque se eu quiser tirar uma mesma foto dessa mesma cena, eu não tenho que mexer na luz. A única coisa que eu preciso fazer é alterar a minha câmera. Então, assim, a iluminação é uma, você criou, ela está balanceada para aquela câmera. Para uma outra cena, a única coisa que você tem que mudar é as propriedades da câmera, porque a sua iluminação já está balanceada. Agora, a única coisa que você tem que controlar é quanto de luz que entra no sensor da câmera, né, para poder representar aquele ambiente de uma forma mais fiel, né, com mais clareza, com a iluminação certa. E no caso aqui, eu poderia até colocar um tom um pouco mais azulado. E caso você queira fazer uma iluminação interna com luz do sol, aí a gente vai colocar o sol de novo. No caso aqui, já até estava ativado. Deixa eu desligar o sol aqui e vamos ver como é que vai ser. Desculpa, vamos ver. Tá, então agora a gente tem apenas a luz da janela meio azulada, tá vendo? Se a gente quiser, então, a luz da janela com a luz do sol entrando, a gente não precisa de vir aqui e pedir para usar o V-Ray Sky, porque a gente já tem uma luz simulando essa luz do V-Ray Sky entrando para aquela janela específica, só que ela vem com muito mais qualidade, porque ela é própria para aquela abertura. E aí a gente liga o sol e posiciona ele de uma forma que ele entre aqui iluminando o ambiente. No caso, a nossa câmera não está vendo ele direito porque ele não estava gerando luz no ponto do chão certo. E outra coisa que é importante é o seguinte, a nossa luz externa, a nossa câmera externa, desculpa, ela tinha propriedades físicas para uma iluminação externa. Então, provavelmente esse sol com força de 1, ele vai estar muito forte para essa cena. Vamos ver? Por que o sol não está entrando? Porque essa minha luz aqui, ela está fazendo uma barreira de sombra. Para essa luz, deixar a luz do sol entrar, eu tenho que pedir para ela ser invisível. Então, dentro de propriedades da luz, a gente vem aqui em invisível e pronto. Agora ela vai deixar a luz do sol entrar. Olha como é que a luz do sol entrou e estourou tudo de uma vez. Então, o que acontece? Para as cenas internas, quando a gente for usar o V-Ray Sun como fonte de luz do sol, a gente vai mudar essa intensidade dele aqui. A gente começa com 0.2 e depois vai ajustando. Porque esse sol que ele entra pela janela, ele não pode ser o centro das atenções, ele tem que ajudar a compor. Então o 0.2 aqui ficou legal, mas é aquele sol que entra bem forte, né? Se você quiser um sol mais suave para fazer uma cena mais interessante, né? Que você consiga mostrar mais coisas, não chama tanta atenção, você vai brincar agora com a intensidade do sol aqui. Tá vendo? Consegui fazer a luz do sol entrar, ela não está estourando o meu piso, mas eu tenho a luz azulada do nosso entorno aqui. Então, ótimo. Essa é a iluminação interna com sol e sem sol. E vamos supor que eu vou fazer uma cena noturna. Né? A cena noturna eu vou trabalhar vou desligar meu sol aqui, vou trabalhar com luzes artificiais. Então, a primeira coisa para a cena noturna, como é interna, a gente também pode manter essa câmera com as propriedades internas dela específicas para cenas internas, 60, 5.6. A luz que vem de fora na noite é uma luz escura, né? Meio azulada.
Então, já olha só, eu já mudei a cor aqui e talvez eu tenha que mudar até o valor dela aqui. Vou colocar um 7. Mas como eu já tirei muito da força dela aqui do branco, né, para o escuro, ela também já perdeu intensidade. E agora a gente vai criar uma nova luz V-Ray, só que agora ela vai ser uma V-Ray esfera. Porque essa luz esfera ela vai simular a luz artificial que existe no ambiente, como se fosse a lâmpada. Então, estou voltando para cá, vou em propriedades dela, ela está com valor de 7 azul, não, a gente quer ela branca, talvez até um pouquinho amarelado, e vamos deixar ela com valor de 10, só para a gente ver inicialmente como é que está. E vou renderizar. Então agora a gente tem a luz entrando pela janela bem escura, azulada, tá vendo? Simulando o céu. E a gente tem a luz aqui em cima do teto, como se fosse uma lâmpada nossa mesmo, sem luminária, sem nada, então é uma lâmpada solta, só que está muito fraca. Então eu já vou mudar o valor dela. O meu primeiro render de teste foi para ver se estava fraco ou não, e eu já vou mudar ela aqui para 60 de uma vez. Então render. Tá vendo como é que o amarelo já começa a brigar, não brigar, né? A misturar com o azul de fora e a gente ganha uma cena com tons de amarelado, mas acinzentado, tendo um balanço entre claro e escuro, né? E olha que interessante, isso já é uma opinião minha, mas com esses padrões de câmera externa e interna, esse valor de 60 aqui, a gente poderia até considerar que seria uma lâmpada de 60 watts, que é essa lâmpada simplesinha nossa que a gente coloca ali no teto. Ela ilumina bem, mas ela não é muito forte. Então, se eu quiser uma lâmpada depois de 120 watts, ela vai renderizar aqui. É o dobro. Então, assim, é uma forma que eu gosto de pensar quando eu estou iluminando as cenas. Beleza? Bom, esses são os básicos de iluminação interna, externa. Lembrar sempre que essa luz aqui ela já faz o papel do entorno, então se você vier aqui em Rendering Environment, você não precisa do céu. E agora a gente vai relembrar algumas coisas de material. O material é muito simples. Primeiro, a gente escolhe aqui V-Ray. E aí a gente entra nas propriedades do V-Ray. Primeira coisa, eu vou criar um cubo interno aqui dentro. A gente vai iluminar com a nossa cena interna. Então vamos criar. Primeira coisa, a cor do objeto. Verde, por exemplo. Reflexo. O preto significa que ele não tem reflexo, o branco significa que ele tem reflexo. 100%. Então a gente pode trabalhar aqui no meio para falar se o objeto tem mais ou menos reflexo. Ok? Ponto 9 significa R-glossiness significa se esse reflexo ele é nítido ou ele é borrado. Quanto mais próximo de 1, mais nítido ele é, ou seja, um espelho, ou quanto mais próximo de 0, mais borrado ele é, ou seja, uma borracha que tem um reflexo, mas você não vê o que está refletindo, você só vê aquele brilho que mostra que é um objeto reflexivo. Então eu gosto de trabalhar entre ponto 6 e 1. Então vou colocar aqui ponto 6, porque se eu tenho um objeto que ele tem um R-glossiness abaixo de ponto 6, quer dizer que ele borra muito o reflexo. Então, depois eu posso até pedir para ele ter menos reflexo com ponto 6, que ele teria quase o mesmo efeito de muito reflexo com ponto 4, por exemplo. Então, é um balanço que a gente tenta conseguir aqui. Vou dar OK. Refração. Quando ele é preto, ele é um objeto opaco. Quando ele é branco, ele é um objeto transparente. A mesma coisa no glossiness. Se você colocar, por exemplo, ponto 8 ou ponto 9, ele virar um vidro congelado ou um vidro jateado. Muito cuidado, porque isso carrega demais o tempo de render. Tá? E IOR tem a ver com índice de refração do objeto. Por exemplo, a água é 1.65, vidro varia, mas é 1.45 ou 1.75. Isso tem a ver com índice de refração. A gente tem a aula explicando exatamente isso. Tem outras aulas falando só sobre material também, então não vou precisar preocupar muito. O que é o importante disso aqui tudo é essa questão do reflexo entre usar o Fresnel Reflection ou não. O Fresnel Reflection ele é diretamente proporcional ao IOR, porque o IOR do objeto ele é tanto para refração quanto para reflexão. E no caso aqui a gente tem com Fresnel e IOR, tem um L de Locked, igual tem aqui no High Glossiness, ele está Locked para o Fresnel porque a gente está usando o do material daqui de baixo. Se você quiser um IOR diferente para refração e para reflexão, você desmarca aqui e aí você muda o valor dele. Mas os materiais quase sempre têm um IOR só, por isso que eles
já deixam com o Locked aqui para você poder sempre usar ele. No caso, eu vou fazer um cubo sem reflexo. Então, selecionei ele, mandei aplicar. Vou pedir para renomear para verde, verde teste. Vou dar OK. E agora, quando eu renderizar, a nossa cena ela vai ter um cubo verde aqui na... Opa, eu desliguei a nossa luz. Acho que eu desliguei a nossa luz. Então, vou criar ela de novo. Gray Light. Esfera. Com a cor meio amarelada. E eu tinha colocado o valor de 120, né? O tamanho dela também influencia, viu, gente? Então tem que tomar cuidado para você não criar uma luz muito grande. Ela influencia tanto a força quanto a sombra. Quanto maior, mais borrada fica a sombra. Quanto menor, mais nítida fica a sombra. Então vou voltar aqui e vou renderizar. Será que está no lugar certinho? Não. Então eu criei ela no Top View. E agora eu tenho que posicionar ela no teto do nosso ambiente. Eu estava usando como referência o nosso cubo, então toma cuidado com isso. Então câmera 2, ela está aqui agora. Eu acho que vou colocar até bem forte para a gente poder ver melhor. Vou colocar aqui com 200 e vou aumentar o raio dela para 0.3. Aumentar ela um pouquinho. Dar render. Pronto, ela está iluminando e nosso cubo verde está aqui.